Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje o assunto são planos de previdência. Claro, planos de previdências complementar, tipo previdência complementar aberta, né? A gente vai falar sobre esses planos de previdência, com certeza, potencial assunto na prova, de prova para vocês. Vocês podem ter certeza aí que os últimos concursos do examinador têm cobrado muito esse assunto, principalmente pela diferenciação tributária entre os planos de previdência. Mas antes de entrar nos slides eu gostaria de mandar um recado, gostaria de tirar uma dúvida de uma aluna nossa que mandou essa dúvida sobre a mensagem de avaliação das nossas videoaulas, né? Eu esqueci o nome dela, mas a dúvida era o seguinte, ela estava fazendo uma afirmação, professor, então os planos de previdência não vão substituir os planos previdenciários obrigatórios? Exatamente isso, né? Hoje nós temos os planos aí, o regime geral, que é do CLTista, né? Regime geral da Previdência Social, e nós temos o regime próprio, que é para o setor público. Esses dois planos são de filiação obrigatória, né? Obrigatória. Nós falamos isso na aula anterior, que foi Previdência Complementar. Aqui nós vamos falar o quê? Agora, aqui que vem a Previdência Complementar. Esses dois planos aí de filiação obrigatória, que é o regime geral e o regime próprio, estão cobalidos, né? Estão aí com sérias dificuldades aí financeiras, diversas reformas da Previdência. Então, diante disso, né, as pessoas, para se protegerem com o futuro, né, com as coisas que podem acontecer, fazem o quê? Previdência complementar. Bacana? Então vem comigo. Planos de previdência complementar. Quando nós falamos de planos de previdência complementar, tá? Questão quase certa na sua prova, vocês devem saber que são dois. É o VGBL, né, e o PGBL, né? Tá? O VGBL e o PGBL. Então vocês têm que saber que a diferença principal entre eles, a diferença principal entre esses dois tipos de planos de aposentadoria, claro, esses planos de aposentadoria aqui são planos de aposentadoria da Previdência Complementar, significa que o regime de tributação. Ah, cara, questão quase certa, cara. VGBL, PGBL. Eu vou explicar essa aula com bastante tranquilidade, não vou correr no assunto, porque tem muitos detalhes tributários, inclusive. Bacana? Então vem comigo. Vamos lá. Primeiro, uma pequena ajuda à memória. Nós sabemos que nós temos no Brasil dois grandes pilares da Previdência. Primeiro, a Previdência Pública, né, que é a Previdência Social. Aqui nós temos o regime geral e nós temos o regime próprio, que é, regime geral é para os seletistas, né? E o regime próprio, vou resumir assim, é para os estatutários. E o segundo grande pilar é o de natureza privada, que é a Previdência Complementar. Vem comigo aqui, só para recordar. O sistema de previdência brasileiro apoia-se em dois pilares. O primeiro, Previdência Social, possui natureza pública e é de iniciativa governamental. A participação da massa de trabalhadores é universal e compulsória, ou seja, na Previdência Social, gente, ela é universal para todos e ela é de filiação obrigatória, ela é compulsória. Ah, professor, eu não quero descontar meus 8% do meu olerite, mas você é obrigado, porque é de filiação compulsória, né? Estrutura-se na modalidade de benefício definido, sob o regime financeiro de repartição simples, mutualismo, onde os benefícios são pagos com as contribuições arrecadadas. Olha só, não havendo acumulação e capitalização de recursos em contas individualizadas, né? E aí, professor? Então, o que acontece aqui? Esse primeiro bloco nosso aqui, primeiro a de filiação obrigatória, o regime geral e o regime próprio. Gente, então é o seguinte, qual que é a ideia? Você vai lá, contribui com 40 anos, por exemplo. Eu estou colocando aí todas as reformas da Previdência, né? Idade e tempo de contribuição. Então, você vai lá, você começa lá com salário mínimo, né? Começa a contribuir, você paga lá 8% da sua remuneração e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? Daqui 40 anos, por exemplo, você está lá, tá certo? Você está lá e você
está pagando também sobre a sua remuneração. Tá? Claro, de acordo com o teto da Previdência Social e, claro, tem um regime próprio, nós temos uma diferença de teto aí, uma diferença de teto significativa. Pronto. O que acontece? Esse dinheiro que você paga, não cria-se uma conta lá no seu nome e vai depositando esse dinheiro lá e alguém vai aplicando esse dinheiro no mercado financeiro. Não tem nada disso, né? Então, o que acontece? Você paga, vai para um bolão, né? Vai bolão. Então, ou seja, não é uma acumulação individualizada, não tem uma provisão matemática de recursos para o pagamento do seu plano. Você não tem garantias, né? Isso, na minha opinião, hoje, tá, é o principal motivo da falência desses dois modelos, o regime próprio, né, e o regime geral, principalmente do regime geral, porque os valores são maiores, né? Então não existe o que? A acumulação e capitalização de recursos em contas individualizadas. Você cai no bolo. Por quê? Porque existe esse pacto aí social de gerações onde os ativos vão financiar os inativos. Porque teve esse pacto 30, 40 anos atrás, nós tínhamos muito mais ativos do que inativos. Então dava para pagar essa conta, né? Agora não. Agora há um desequilíbrio atuarial dentro dessa população. Então aqui, esse é o motivo. Então esse aqui é o primeiro, né? Para fazer jus aí essa característica, é claro aí que o governo, para equalizar essa conta, está mexendo nos benefícios, né? Nós temos o quê? Esse aqui é o primeiro pilar. O segundo pilar é o quê? É de natureza privada, que são os planos de previdência privada, né? Divide-se em dois segmentos, aberto e fechado. O primeiro composto, aliás, o fechado composto por planos, benefícios administrados pelos denominados fundos de pensão, entidades fechadas de previdência complementar. Então, esses fundos de pensão normalmente vinculados às estatais e às grandes empresas, ou seja, a empresa patrocina parte dessa previdência complementar, faz um fundo e esse fundo vai arcar com aquela população lá das pessoas que estão no fundo de pensão. Para fazer parte desse fundo, você tem que ter um vínculo, né? Principalmente vínculo empregatício com aquela entidade patrocinadora. Enquanto o segundo, que é o aberto, os planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência complementar, aí incluídas as sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo do seguro de pessoas, né? Então, hoje, né, nesta aula, nós vamos falar de quais planos? Exatamente esse, ó. Planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência complementar, né? Sobre isso, nós temos toda uma regulamentação disposta, né? O sistema de previdência complementar, ela é regulado pela Lei Complementar 109 de 2001. Esta lei estabelece todos os planos de previdência complementar aberta necessitam de obrigatoriamente de aprovação pela SUSEP antes do início da comercialização. Ou seja, nós sabemos que a SUSEP vai ser o órgão fiscalizador, supervisor desse sistema, ok? Bacana, né? Vamos lá. Perguntas e respostas também retiradas lá do site da SUSEP. Como podem ser contratados os planos de previdência complementar aberta, né? Como você pode contratar? Nós temos duas formas de contratação. Nós temos a contratação simples, ou seja, individualizada, ou uma coletiva empresarial. Isso já foi objeto de prova. Os planos de previdência complementar aberta podem ser contratados de forma individual ou coletiva empresarial. Gente, então vamos lá, plano de previdência aberta. Isso que nós vamos estar estudando. É essa aula, a questão certa na prova. Presta atenção, eu vou bem devagar para você fixar o conteúdo. Tá? Essa parte aqui é tranquila. Quando chegar na parte da tributação, a gente vai ficar um pouquinho mais complexo, mas nada difícil, você vai conseguir entender. Vamos lá, forma de contratação, isso já caiu na prova, duas. Individualizada, que é chamado simples, ou coletiva. Coletiva é empresarial. Simples é tranquilo. Você, pessoa física, vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, no Bradesco, enfim, qualquer banco lá, todos eles têm um plano de previdência complementar para você. Você vai lá, você adere e começa a pagar, sem burocracia, sem nada, é rapidão. Tá? Ok, pronto, bingo, fechou. Né? E o coletivo? Uma empresa
patrocina, ele é empresarial, tá? Então, já é uma empresa consolidada, os servidores são estabilizados, então possibilita o quê? A adesão por parte aí dos colaboradores da empresa. Então, simples, individual e coletiva já caiu na prova. Bacana, vem comigo aqui, né? Agora a gente vai falar de benefícios, tá? Benefícios, né? Quais os tipos de benefícios que os planos podem oferecer, né? Os planos podem oferecer juntos ou separadamente os seguintes tipos de benefício, né? Professor, vamos para o regime obrigatório, que é o regime geral, o regime próprio, o regime geral, CLT e o próprio dos estatutários. Lá nós temos diversos planos, temos o que? Aposentadoria, pensão por morte, temos o que? Nós temos auxílio reclusão, tá certo? Nós temos licença paternidade, licença maternidade, ou seja, temos diversos benefícios, tá? Nós temos diversos benefícios previdenciários lá no regime obrigatório, regime geral e regime próprio. Aqui é a previdência complementar. Ela quer complementar o quê? A renda mensal. Então, o foco do benefício aqui é exatamente isso, quanto que a pessoa vai estar recebendo para fazer jus aí, tá certo, a alguma fatalidade. Primeiro tipo de benefício, tá? Por renda por sobrevivência, né? Então, gente, falou renda por sobrevivência, essa palavra tem tudo para constar na sua prova, você tem que entender o seguinte: renda por sobrevivência significa que o cara está vivo, tá? Renda por sobrevivência, ou seja, eu estou pagando e em um dado momento eu vou receber o benefício. E essa renda por sobrevivência tem alguns tipos. Primeiro tipo, olha só, nós temos a renda mensal vitalícia, né? Então, você contrata um plano, né? O que acontece? Você vai começar a pagar esse plano, tá? Você começa a contratar hoje, você vai pagar, por exemplo, por 30 anos esse plano, regularmente, todo ano, vai lá, todo mês, vai lá desconto do seu salário, tá. Deu 30 anos, no seu plano renda mensal vitalício, você fez a sua reserva matemática, a sua conta é individualizada. A partir daquele momento, você começa a receber o benefício, uma renda mensal, tá? Todos os meses, vitalícia até a sua morte. Pronto, tá aí, né? Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, né? Renda mensal temporária. Mesmo caso, você contribuiu por 30 anos, né? E aí você define o valor de aposentadoria, de benefício para você receber daqui 30 anos. E você fala o seguinte: não, daqui 30 anos eu vou sobreviver mais 20 anos, por exemplo. Então você vai estipular um tempo temporário de recebimento, 20 anos. Está aqui, né? Outro professor, um misto, né? Renda mensal vitalício com prazo mínimo garantido, tá? Como assim? A pessoa pode vir falecer antes, né? Mas garante um prazo mínimo aí, garantido. Outro, renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. E, finalmente, né, nós temos aí renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge ou continuidade aos menores. Então, tá aí os 5 tipos de renda de sobrevivência. E aí, professor? Cara, papo reto, cara, é difícil falar isso, mas eu tenho que falar para você. Cara, você tem que colocar esse cara na cabeça, você tem que fixar ele. Tem que fixar, tem que colocar na cabeça, não tem outro jeito. Então, o primeiro tipo de benefício é por renda por sobrevivência. Se tem a renda por sobrevivência, o cara que está com todas as condições de saúde, está vivendo bem, está tendo uma qualidade de vida, nós vamos ter o outro tipo de benefício, que é outro tipo de proteção, que é uma renda por invalidez. Então, aqui o cara, né, ele continua vivo, só que aconteceu alguma coisa que ele ficou inválido para o serviço, então ele vai receber o benefício, tá? Então ele tem renda por sobrevivência ou renda ou invalidez. Pronto, e agora, professor? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso.
Desde 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.